Os estados e os municípios podem estabelecer restrições em relação a cultos presenciais para combater a disseminação da Covid-19? Esse tema foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e é o assunto do nosso podcast Que Fonda essa semana. A pandemia da Covid-19 trouxe vários desafios para a administração pública e para os entes federados. O principal desafio, talvez, seja encontrar, diante de uma realidade altamente instável e muito variante, meios de estabelecer ações coordenadas entre todos os entes federados que têm a competência comum para cuidar da saúde e proteger esse direito fundamental de todos os indivíduos. Por isso, vários questionamentos chegaram até o Supremo Tribunal Federal em relação à atuação conjunta, orquestrada ou às vezes isolada dos entes federados na adoção de medidas de combate à disseminação da Covid-19. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questionamentos levados até a Corte sobre decretos municipais e estaduais que estabeleciam restrições à realização de cultos presenciais para combater a disseminação dessa doença, entendeu que se o município e o Estado adotarem essas medidas como meio efetivo de evitar o aumento significativo do contágio, especialmente em quadros fáticos onde há um aumento exponencial da contaminação pela Covid-19, não haverá violação do artigo 5º, inciso 6º da CF, que estabelece que o direito à liberdade religiosa ou liberdade de crença abarca o livre exercício dos cultos religiosos. E também não haverá violação ao artigo 19, inciso 1º, que determina que nenhum ente federado, nem a União, nem os estados, DF, nem municípios, poderão embaraçar o funcionamento de cultos religiosos e de igrejas. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é preciso que se faça uma análise ponderada entre as normas constitucionais em questão. De um lado, há sim a necessidade inquestionável de se respeitar a liberdade religiosa, que tem uma dimensão subjetiva, a liberdade de autodeterminação religiosa por parte dos indivíduos, ou seja, cada indivíduo escolhe qual é a religião que irá seguir, ou se irá seguir alguma religião, e também uma dimensão objetiva. É preciso que haja condições para que os cultos e igrejas funcionem para viabilizar o exercício dessa liberdade religiosa. Segundo o Supremo, é preciso que se compatibilize, de fato, o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 6º, o artigo 19, inciso 1º, que protege a liberdade religiosa, com o artigo 24 da Constituição Federal, inciso 12, cujo texto exige que todos os entes federados, União, Estados, UDF e, para suplementar legislação federal e estadual, também os municípios, editem atos normativos para a defesa da saúde. Não existe, segundo a aplicação do princípio da unidade da Constituição, hierarquia entre as normas constitucionais. Não se pode afirmar que o artigo 5º da Constituição Federal, por prever um direito fundamental, seria hierarquicamente superior ao artigo 24, que prevê a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre o tema de defesa da saúde. É preciso, diante de situações fáticas, situações concretas, analisar qual norma constitucional deverá prevalecer. E é inegável pela comunidade científica, especialmente pelos cientistas que estudam a epidemiologia e o contágio de doenças transmissíveis, que os meios de prevenção incluem restrições à circulação de pessoas, em especial restrições à aglomeração de pessoas, ainda que seja no seio de uma atividade tão importante para a proteção das liberdades individuais, como a liberdade religiosa. É preciso lembrar também que, em geral, os municípios editam decretos ou leis restringindo temporariamente as atividades religiosas, juntamente com as restrições de outras atividades que também podem causar aglomerações,
como, por exemplo, a abertura de shopping center ou ainda de comércio não essencial, como restaurantes e bares. Portanto, em cada caso concreto, é possível sim que em situações excepcionais e por tempo determinado se considere adequado à Constituição, com fundamento no texto constitucional, portanto, a adoção dessas medidas de restrição à liberdade religiosa para combater a pandemia da Covid-19 e, ao mesmo tempo, assegurar o respeito ao direito à saúde, que deve ser objeto de normatização por todos os entes federados, inclusive o município, por força do artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal, que determina que caberá ao município legislar de modo suplementar às leis federais e estaduais quando couber ao município, quando houver interesse local. Por fim, nós temos que considerar que a maior parte dos hospitais que são mantidos no âmbito do Sistema Único de Saúde são geridos e administrados pelos municípios. E não há nenhum outro ente federal que conheça melhor a situação da saúde pública no país do que os municípios. Portanto, essa expertise, esse conhecimento na administração da saúde pública que é desempenhada pelos municípios deve ser considerada e legitimar, sob o prisma da Constituição, a adoção de atos legislativos pelos municípios para tentar frear e diminuir os altos índices de contágio da Covid-19 que infelizmente nós enfrentamos no nosso país, sem que isso, óbvio, viole frontalmente a liberdade religiosa. A necessidade, portanto, de compatibilizar, realizar a concordância prática entre essas duas normas constitucionais aqui apresentadas. De um lado, a liberdade religiosa, de outro, o dever de proteger a saúde. Gostou do podcast Grifão dessa semana? Eu, mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, agradeço também as contribuições que chegam nos nossos canais de contato da Grifão Brasil, com sugestões de temas, pedidos de curso de capacitação, enfim, o nosso papel, a nossa missão aqui na Grifão é sempre atender às demandas da administração pública e contribuir para o aperfeiçoamento da atuação do poder público brasileiro, em especial dos municípios. Portanto, continuem colaborando, continuem acompanhando os nossos projetos. Lembro vocês que nós temos um núcleo de educação à distância com curso de capacitação em vários temas de direito público. Você pode acessar esses cursos, se matricular, realizar atividades e ser certificado pela Grifão por meio do endereço que aparece aí na tela. Nós voltamos na semana que vem com mais um podcast, mas antes disso, se você ainda não ativou as notificações no nosso canal no YouTube, eu peço que você ative as notificações, é só clicar no sininho que aparece aí na tela. Também favorite os nossos podcasts na sua plataforma de streaming digital, para que na semana que vem, quando o novo podcast for publicado, você será automaticamente informado e se interar e conhecer esses temas que são os temas centrais do momento no âmbito da administração pública brasileira, porque esse é o nosso compromisso aqui com o podcast e nós voltamos na semana que vem. Até lá, valeu!